Olá, eu sou o professor Vini, sou professor de História e estou aqui para te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar sobre o último sucesso da plataforma de streaming Netflix? Sucesso e também sucesso de críticas. Chama-se Os Últimos Czares. Os Últimos Czares é uma produção americanizada sobre um episódio muito famoso da história russa. Os russos, inclusive, não gostaram, mas têm vivido aí como um alvo dos grandes canais e das grandes produtoras norte-americanas. Haja visto o sucesso aí recente de Chernobyl. Agora o alvo são os últimos czares e a revolução bolchevique. Tu tá vendo que o assunto comunismo tá retornando e retornando com força. Fascismo também, né? Nós estamos, parece que retornando no século XX. Mas esses assuntos, né, geralmente eles provocam mesmo grandes discussões e polêmicas. Esse seriado da Netflix, ele tem umas características um tanto inovadoras e talvez seja uma aposta da plataforma para atrair um público para a história que não é o público fascinado pela história. Por quê? Esse mini seriado, são apenas 6 episódios, ele narra para nós de uma maneira um tanto diferente a história. Por quê? Porque ela traz, junto com a narrativa histórica, personagens, cenas de sexo, cenas de violência, cenas que envolvem aí a emoção. Claro que isso tudo tem um porquê, né? É atrair um público de Game of Thrones para a história, para esses seriados que possam introduzir um pouco mais de informação e associado com fatos verdadeiros. O entanto é que esse seriado sofreu várias críticas. Por quê? Porque os editores, provavelmente de fotografia, os pesquisadores do seriado não tiveram tanto cuidado assim com algumas imagens. Se tu prestar atenção, logo no começo do seriado vai aparecer uma imagem de Moscou em 1905. Só que essa imagem de Moscou, ela vai retratar, a imagem que eles colocaram aí no seriado, ela vai retratar Moscou dos tempos atuais. Eles não tiveram muito cuidado e nem manipularam muito essa imagem. E aí, qual é o grande problema? O grande problema até não são pessoas, porque não aparecem pessoas nessa imagem, mas é um túmulo, é um mausoléu do Lenin. E aí qual é o problema? O problema é que em 1905 Lenin não tinha morrido ainda, Lenin não tinha feito a Revolução Russa. Esse mausoléu só é construído após a morte dele lá em 1924. Então são pequenas rateadas, vamos dizer assim, pequenos erros que o pessoal da produção cometeu. Mas isso não desmerece o trabalho. Eu, na minha opinião, acredito que é um belo seriado, vale a pena, senão eu também não estaria gravando esse vídeo aqui, para ti poder entender um pouco sobre o funcionamento daquela que é a última família real russa, os Romanov. E aí a ideia é eu te contar um pouquinho sobre isso para te facilitar e também talvez te suscitar a ideia aí de tu assistir o seriado, né? Como é 6 episódios, é relativamente fácil, rápido, tu assistir, não são aqueles seriados com 10 temporadas, que eu confesso pra ti, eu também não tenho lá tanta predileção assim, e nem tanto tempo para assistir tanta coisa, a não ser, claro, que tu goste muito, talvez tu acompanha, né, temporada por temporada, fica um pouco mais fácil. Mas o que tu vai ver nesse seriado do Netflix aí, Os Últimos Czares? Tu vai ver, o princípio do seriado começa com a coroação, o começo do reinado do Nicolau II. Quem é Nicolau II? Nicolau II é o último czar da Rússia, que vai governar do final do século XIX até a Revolução Russa lá de 1917, quando os comunistas tomam o poder. Mas, se tu ficar aí até o final do vídeo, eu te conto que não são bem os comunistas que vão retirar o czar do poder. São eles que vão assassiná-lo. Mas já chegamos lá. Então a ideia do seriado é te mostrar sobre a família Romanov,
E a família Romanov tem alguns elementos aí interessantes, né? Primeiro, o casamento do Nicolau II com a czarina, a Alexandra, ou Alexandra, né, se tu preferir. Porque ela não é de origem russa, ela vem do Império Austro-Húngaro e ela vai estar compondo a família real russa. Esse casamento dá origem a vários filhos, mas o problema é que os primeiros 4 filhos do casal são meninas. Não que eu tenha problema com as meninas, não é isso. A gente pode ter filhas só meninas que não tem problema nenhum. Mas para uma família real ter só meninas, ainda mais nesse período da história, era um pouco complicado. Por quê? Porque faltava um menino, faltava um herdeiro, aquele indivíduo que ia dar sequência ao reinado do pai e que ia manter, sobretudo, o sobrenome da família. Então, depois de ter 4 meninas, eles vão ter o Alexei, que é o seu filho menino. Então, o casamento ele já passou por uma certa turbulência, porque cada gravidez, e aí tu vai lembrar que nesse período da história a gente não tem teste de gravidez. Cada gravidez era um suspense muito grande para se saber se daquela vez a czarina ia ter ou não um menino. E aí tu imagina, foram 4 frustrações até que nasceu o menino, o esperado menino que ia ser o czar. Muito bem, só que o problema é que o Alexei, esse menino, que ia ser o substituto então do seu pai, quando ele viesse a faltar, ele nasceu com hemofilia. Hemofilia é uma doença, aí tu dá um Google aí, porque não é a minha especialidade, que afeta a questão da produção de plaquetas, se eu não me engano, que acabam provocando certas hemorragias, ou seja, o sistema imune do indivíduo não é capaz de parar ou de barrar desde pequenas hemorragias até hemorragias maiores. E isso pode levar a pessoa à morte. Hoje existe tratamento, mas na época pouco se conhecia sobre a doença. E essa doença ela afetava muito o psicológico, afetava muito a própria vida da pessoa, né? Mas as pessoas tinham muito medo da hemofilia. Essa hemofilia ela é hereditária e quem teria transmitido, quem teria passado a hemofilia para Alexei seria a rainha Vitória. Essa mesmo, uma rainha inglesa, aquela que é a segunda mais longeva pessoa a governar um país, a Inglaterra. A rainha Vitória, ela governou o Império Britânico no século XIX. E a rainha Vitória é conhecida pela chamada Era Vitoriana, um período de grande expansão, muito famosa na Inglaterra. Pois bem, a rainha Vitória, então, ela seria uma transmissora dessa hemofilia, haja vista que ela também foi cometida da doença. Só que, ao contrário das expectativas, ela teve um longo reinado, ela viveu durante muito tempo. Inclusive, uma das rainhas mais importantes da história, porque ela governou a Inglaterra no auge do Império Britânico no século XIX. Muito bem, mas aí esse menino, então, o Alexei, ele nasceu com essa doença e as pessoas, sobretudo a família real, tiveram muito receio em relação à sua sobrevivência. Mas, a princípio, ele foi criado nos primeiros anos sem grandes problemas. Só que essa criança, ela passou a ter problemas decorrentes da doença. Aí tu imagina uma criança que não pode ser picada por um mosquito, ela não pode se esfolar, ela não pode se machucar, porque a hemorragia pode simplesmente levar ele à morte. Então esse é um dos primeiros problemas tratados no seriado. Eu não vou te contar muito, não vou te adiantar muito sobre isso. Depois nós vamos viver uma outra fase, que é uma fase que envolve um personagem que vai se associar a esse problema aí do menino Alexei, que é o famoso Rasputin. O Rasputin é um personagem quase mitológico desse período, porque ele é um monge que vai ter uma vida mundana bem problemática. Ele tem aí comportamentos
que até hoje são alvo de muita discussão, mas ele é um frei, uma espécie de um líder místico com prazeres carnais muito à flor da pele. E o Rasputin vai se aproximar da família real russa justamente para tratar do Alexei. Só que aí começam a surgir boatos sobre o seu relacionamento com a czarina. Há fofocas da corte que dizem que ele era um amante da czarina, mas até hoje tem-se muita dificuldade em comprovar isso. Bom, Alexei Rasputin, aí tu assiste para ver como que ele morreu, porque a história também é muito interessante, assim, é uma lenda sobre a morte do Rasputin, e aí vou te contar uma coisa que eles não exploraram muito aqui no seriado. O Rasputin, quando ele morre, ele tem o seu órgão sexual amputado. E o órgão sexual do Rasputin é um órgão relativamente grande, e ele hoje está no Museu Sexual de Moscou. É um dos museus mais exóticos do mundo, e as pessoas fazem caravanas para visitar lá o órgão sexual do Rasputin, porque há uma lenda na Rússia de que a visualização do órgão sexual do Rasputin ela ajuda a combater a impotência sexual. Rasputin era uma figura lendária entre as mulheres aí da corte do Nicolau II. Depois tu dá um Google aí, tu procura o Rasputin, tu vai ver que ele não era assim um galã de cinema, não era tão bonito, mas ele tem aí talvez o seu charme, enfim, envolvendo seu órgão sexual. Mas isso aí é outro papo. Aí a gente chega numa outra parte do seriado, que é a parte que vai falar mesmo sobre a questão da queda da família real. Porque isso talvez seja o que realmente mais interesse para os historiadores e que pode te interessar aí para uma prova de Enem, vestibular ou alguma coisa assim. Porque essa família vai ser a família que então vai governar os últimos tempos do Império Russo. Esses últimos tempos vão estar envolvendo a Primeira Guerra Mundial e vão estar envolvendo o surgimento do movimento operário, do movimento dos trabalhadores e a relação que envolve o czar com essa população mais pobre. E aí, num primeiro momento, o seriado vai te contar os episódios do Domingo Sangrento, em 1905. Grandes manifestações tomaram conta da Rússia e provocaram o primeiro enfraquecimento, o primeiro golpe da monarquia. Esse primeiro enfraquecimento ele está associado com o surgimento da Duma. A Duma, ao contrário do que aparece no seriado, e aí tem uma crítica, é que ele não é tratado como uma espécie de governo popular, e sim é a criação do parlamento. É quando surge o parlamento, quando a monarquia russa pela primeira vez se torna uma monarquia que tem que respeitar, de certa forma, uma assembleia composta, nesse primeiro momento, por nobres, por burgueses, por membros da igreja, mas é uma voz que não é só a voz do imperador. Então, 1905 é um fato muito importante que leva depois, 12 anos mais tarde, a Revolução de 1917. Essa revolução também tem 2 estágios, e o seriado te mostra isso, que é a parte da Revolução de Fevereiro de 1917, quando o Kerensky chega ao poder, e o Kerensky não é um comunista, ele é um liberal, um chefe burguês, assim, ele consegue unir a burguesia, os liberais, uma parte até mesmo da nobreza, da Igreja Ortodoxa Russa, que apoia esse novo governo, que pressiona, e o próprio czar renuncia, ele abandona o seu cargo de czar, haja vista que a Rússia estava vivendo uma convulsão social muito grande e estava vivendo na miséria, na pobreza de milhões de pessoas, além da participação deles na Primeira Guerra Mundial, que era absolutamente desastrosa. O próprio czar chegou a ir para o fronte de guerra, tentar comandar as tropas, e foi um fracasso total.
Aí nós vamos para a grande crítica do seriado. Qual é a grande crítica? É que o seriado não aborda muito a ascensão dos comunistas, a ascensão dos bolcheviques. Porque essa ascensão, ela poderia ser mesmo um pouco mais explorada no seriado. Mas, na minha modesta opinião, isso não desqualifica o seriado. Porque o seriado não tem como prerrogativa básica a ideia de te contar sobre a Revolução Comunista, e sim te contar sobre a família real. Mas ela não deixa de citar os comunistas, especialmente com a última parte do seriado, que é a parte que envolve o assassinato dessa família. Ela é uma família que a família inteira, o Czar, a Czarina e todos os seus filhos, inclusive o Alexei, vão ser assassinados pelos bolcheviques. Numa pequena cidade próxima dos Montes Urais, lá na Rússia, eles vão ser assassinados em 1918. É um dos episódios mais bárbaros aí da Revolução Russa. Haja vista que também é importante tu ter esse raciocínio, não achar que comunista só é que mataram gente na história, porque tu precisa lembrar que na Revolução Francesa, quando a burguesia toma o poder, os jacobinos, os burgueses mais radicais, também vão assassinar, também vão matar, e aí numa praça, o Luís XVI e a Maria Antonieta, o rei e a rainha da França. Depois, tu também vai lembrar que o herdeiro do Luís XVI, o que seria o Luís XVII, ele também morre na prisão diante de tantas torturas que ele sofre na mão da burguesia. Ou seja, processos revolucionários são processos violentos na sua regra geral. E eles são processos que levam à morte de milhares de pessoas. E isso é normal. Não que eu ache normal, né? Mas é normal diante da exacerbação da violência. Então, esses processos organizados, seja pela burguesia, seja pelos trabalhadores aí na Revolução Russa, vão ter esses episódios lamentáveis dos assassinatos aí dos monarcas, né? Mas aí, só para terminar o nosso vídeo e o meu raciocínio, esses Romanov vão ser assassinados então numa pequena casa que servia de esconderijo para a família real. Mas aí eu não vou te contar a parte que é talvez a parte mais interessante, que envolve uma das filhas do Czar, que é a Anastácia. Porque a Anastácia vai ser um grande mistério, né? Mistério que hoje já é resolvido. Mas eu vou deixar tu assistir os últimos Czares para te saber o que ocorreu com a Anastácia. Esse é, para mim, o ponto máximo desse seriado. Além de contar e narrar, na minha opinião, muito bem a família real, tem coisas muito bacanas, tem historiadores muito sérios, mas o episódio que envolve aí o mistério, se a Anastácia morreu ou não morreu, se ela conseguiu sobreviver ou não, eu não vou te contar, vou deixar tu assistir aí os últimos Czares da Netflix, tá certo? Muito obrigado aí pelo carinho, pela audiência aí. Se tiver alguma dúvida, algum comentário ou alguma crítica, manda aí nos comentários e a gente vai conversando, tá certo? Muito obrigado, um grande abraço.